ministração para edificar sua vida, amém? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 30. Glória a Deus. Provérbios capítulo 31. Provérbios capítulo 31, versículo 25. Glória a Deus, glória a Deus. Provérbios capítulo 31, versículo 25 ao 30. As crianças podem subir lá para a salinha. Todas as crianças. Olha o texto. Todos os homens que estão aqui, por gentileza, permaneça até o final aí, para a gente ter uma reunião com você rapidinho, que nós estamos marcando um churrasco aí lá para o sítio Adonai, lá do pastor Giovanni. Vai ser uma bênção. Então os homens aí, por favor, permaneçam no final. Pastor Francisco me ajuda aí nessa questão dessa reunião. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, reverência à palavra. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 25 ao 30. A força e a dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa, e não come o pão da preguiça. Versículo 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Glória a Deus. Podeis assentar no seu lugar. Não poderia deixar de ministrar hoje uma palavra voltada para as mães. E você que está aqui, você que é homem, você que é filho, você que é mulher, você que é mãe, você que ainda não é mãe, é importante você degustar essa mensagem comigo aqui. O texto diz aqui que fala sobre a mulher virtuosa. O versículo 25 diz assim que força e dignidade são os seus vestidos. Irmãos, é importante entendermos o cuidado de Deus para com você, filho, e para com você que é mãe. Na Bíblia, as mães, elas foram instrumentos de milagres na vida de muitos, para a libertação, para formar uma geração. A importância de uma mulher sábia, de uma mulher virtuosa. No hebraico, a palavra mãe é Ema, que quer dizer fonte de vida, proteção, origem, surgiu dela. E no grego, a Bíblia foi escrita no grego e no hebraico, e com citações em aramaico no Velho Testamento. E no grego, a mãe é aquela que nutre, cuida e gera. A mãe não é apenas a que gera filhos, mas ela é aquela pessoa responsável por instruir o caráter, para levar valores àquele pequeno que está em seus braços. E não apenas valores, mas também fé, esperança. Como é importante a formação do caráter de uma pessoa. E a influência da mãe é importantíssima. Porque uma mãe que não se importa, uma mãe que não cuida, porque tem mães assim. Tem mães assim. Minha
esposa, a pastora Alexandra, ela foi conselheira tutelar por 2 mandatos lá em Campo Belo. Ela teve votação lá para ser vereadora. Acho que ela teve quase 600 votos, cidade pequena, né? Lá na primeira, como conselheira, e depois 581, né, votos na cidade, e com 450 votos elegeu o vereador. Na época ela foi conselheira tutelar, e ela acompanhou de perto situações como essa, de mães que abandonaram seus filhos. Uma vez por outra você vê aí muitas crianças encontradas em lata de lixo, enroladas em sacos de lixo, porque tem mães e mães, assim como tem pais e pais. Nós vemos um exemplo em Êxodo capítulo 2, versículo de 1 a 10, fala de uma mulher e de uma mãe que foi extraordinária. O nome dela era Joquebede, a mãe do grande libertador Moisés. Joquebede enfrentou o medo, a pressão, o decreto de morte de Faraó, porque se as parteiras escondessem os meninos, elas seriam mortas também. A mãe que escondesse o menino, morria o menino e morria a mãe. Então, essa mulher Joquebede, ela venceu o medo, o decreto de morte, a dor da separação, de poder pegar o seu filho Moisés. Lembrei do Moshe, né? Tem um vídeo aí, Moshe, ela escondora. O Moshe, que realmente, literalmente é Moshe no hebraico, Moisés, e tirado das águas, significa o nome de Moisés. E ela enfrentou a separação de pegar o menino, colocar num cestinho, colocar betume, colocar ali alguns tecidos e deixar descer pelo rio Nilo, com crocodilos e com tantos perigos que é o Nilo. É um rio largo, que um vento poderia provocar ondas e aquele cestinho virar. Então ela enfrentou tudo isso, porque ela sabia, ela cria no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ela guardou Moisés, e ela enfrentou essa dor, essa separação, mas ela confiou em Deus, de que o Senhor iria guardar aquela criança. Uma mãe ajoelhada cria filhos de pé. A mãe que ora, há um poder sobrenatural. E como é importante uma mãe confiar no Senhor. E Joquebede foi esse exemplo de mãe. O amor de mãe suporta dores que palavras não conseguem explicar. Nós homens, às vezes, uma dorzinha ali e tal, uma febrezinha, já está na cama. A mulher, ela sofre dores. Deus capacitou a mulher com algumas coisas que nós homens não conseguimos resistir. Deus ouve lágrimas de mães que ninguém vê. A mãe, ela é altruísta, ela doa, ela faz o melhor para o filho, ela tira do filho, ela tira dela para dar para o filho. Estava vendo um vídeo esses dias, o camarada abrindo uma lata de sardinha, e ele falando: hoje eu posso abrir essa lata de sardinha e comer essa sardinha sem dividir com minha mãe e mais 6 irmãos. Era uma lata de sardinha para ele, mais 6 irmãos e a mãe. E ele falando que muitas vezes a mãe não comia para que os filhos comessem. E agora estou comendo essa lata de sardinha sozinho. Por isso que
criou-se aquele estigma, né, de que não, pescocinho de frango é mais gostoso. Não, eu gosto é do pé, o pé que é gostoso. Isso aí foi criado na escassez de muitas mães que dava a melhor parte do frango para os filhos. E não, deixa o pezinho, deixa o pescoço para mim, eu gosto da cabeça. Não, pode comer. Porque a mãe, ela se entrega no contexto, cuidar, possui a ideia de vigiar, de estar atento, atentamente. A mãe, ela está sempre como uma protetora. Como é importante você ter a proteção e o cuidado de uma mãe. A mãe também deixa marcas importantes na vida de um filho. Importantes. Seja para o bem, seja para o mal. Uma mãe verdadeira, ela deixa marcas de caráter, de conduta. Tem um texto na Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Se puder colocar aí, nós vamos ver Paulo enaltecendo a mãe e a avó de Timóteo. O texto diz aí, olha só. 3, 2, 1 e pá! Cadê, Ana? 2 Timóteo 1:5. Então, Timóteo, ele recebe uma influência da sua mãe, olha aí, trazendo a memória, e Paulo está falando para Timóteo, trazendo a memória a fé não fingida que em ti há, olha só, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também habita em ti. Então Paulo está falando, olha, você tem uma fé autêntica, você não tem uma fé fingida, porque essa mesma fé que você tem é uma herança que você adquiriu da sua avó Loide e também da sua mãe Eunice, e eu tenho certeza que há em você também. Então você impregnar condutas de caráter é importante. Conta-se que certo rapaz foi condenado à morte e ele foi preso por assalto a banco, homicídio, mão armada, assaltos e muitos assaltos, e ele foi condenado à morte. E antes de ser eletrocutado, ele então recebeu a oportunidade de 3 desejos. O que ele queria, que assim poderia ser realizado na medida dentro dos trâmites legais. Ele falou: primeiro, eu quero ver minha mãe. Segundo, eu quero comer um guisado de carne. Terceiro, eu quero beber um suco, um líquido especial. E assim foi concedido. E antes dele comer, ele encontra a mãe vem ao encontro dele, ele todo amarrado. E ali ele fala assim: preciso dar um beijo na minha mãe. E quando ela se aproxima dele: meu filho, você vai morrer e tal. E quando ela se aproxima, ele então vai no rosto dela e morde, e arranca um pedaço do rosto dela, e o sangue desce, ela grita e tal, aquela violência. Aí ele cita para ela, fala assim: eu estou deixando essa marca em você, para que você, ao olhar no espelho, você saiba e lembre-se que eu estou morrendo hoje condenado à morte, e a culpa é sua. Porque desde pequenininho, quando eu chegava com um carretel de linha em casa, e você nunca me perguntava, você só falava: que bom, meu filho. Eu falava que achei, que bom, isso é bom para costurar.
Eu chegava com uma faca, chegava com um brinquedo, chegava com uma coisa, um objeto, tudo que eu furtava de outras pessoas. E chegava em casa, então você nunca me corrigiu. Eu entrei para o mundo do crime, da marginalidade. E hoje estou aqui. A culpa é sua. Nós vemos aí o exemplo de mães negligentes, que não foi o caso de Lloyd e nem Eunice, que foram pessoas importantes na vida de Timóteo, que formou o caráter de Timóteo. Ainda que um filho venha perverter pelo caminho, venha fazer escolhas desagradáveis, mas você como mãe, você precisa falar a verdade, você precisa corrigir, você precisa trazer a palavra aos seus olhos, porque um dia a ficha irá cair. Um dia essa pessoa ela vai ter, vai vir flashes da conduta, dos ensinos, da palavra inculcada na mente, no coração. Às vezes você pode não estar sendo ouvida, achar que você não está sendo ouvida, que você está só tagarelando, falando, mas saiba que essas palavras estão penetrando nos ouvidos dos seus filhos. Isso serve para muitos pais que estão aqui também. A palavra ela entra no coração e fica ali. Um dia isso será notório na vida dessa pessoa. Uma mãe tinha o hábito de 6 horas da tarde reunir os filhos para orar. E um dos filhos desviou, viajou para outras terras, outros países. E quando deu às 18 horas, que era o horário de oração, ele estava em um bar, prestes a enveredar pela bebida, e de repente ele olha para o relógio, e ele viu que no relógio estava marcando 18 horas, e ele lembrou que aquele horário era o horário que a sua mãe reunia ele com seus irmãos para, de joelhos, falar com Deus. Então aquilo que você ensina, uma hora vai aflorar, porque a fé entrou na vida de Timóteo por causa de uma convicção de fé que tinha em Eunice. O mundo, irmãos, muda através de mães que ensinam os filhos a temerem a Deus. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e quando envelhecer, eles não vão se desviar, eles vão seguir o trilho. Às vezes você como mãe, você se torna chata. Minha mãe é chata, minha mãe é exigente, minha mãe não deixa sair, a minha mãe é quadrada, minha mãe é isso e aquilo. Esses pensamentos só acontecem quando os filhos são adolescentes, quando os filhos são jovens, quando os filhos não têm experiência na vida. Eles passam a entender o que é um pai, o que é uma mãe, a partir do momento que eles se tornam pais, se tornam mães. Que eles têm que acordar cedo para trazer os proventos para dentro de casa. Quando começa a ter os filhos, e você começa a ver as dificuldades, o que é. Hoje meus netinhos foram lá para a tarde lá em casa, foi aquela alegria. E foi a fase que eu fiz com os meus filhos, Hoje um casado e 2 solteiros. Mas agora o meu filho casado passando para os filhos. E a gente que é neto, que é avô, a gente não corrige nada, só quebra tudo. Já vem cá, deixa o pai agora
Sentir na pele o que é, entendeu? É claro que é a responsabilidade, né? Aí agora o pai sente aquele peso do que é. Então, como é bom você trilhar os seus filhos num caminho do Senhor. Eu ensinei aos meus filhos, seja o Arthur, Davi, Amanda, a palavra de Deus. Agora, o Arthur, que já tem filhos, está ensinando para os filhos deles a palavra de Deus. Eu vou partir dessa terra, os filhos da Amanda, do Davi, do Arthur, eles receberão o que eles receberam de mim. Entendeu? Então, eis a importância. Uma mãe pode não parecer ou não aparecer nos palcos, nos refletores, mas aparece nas vitórias dos filhos. Pastor Jorge, ele conta uma experiência, já vi ele falar isso umas 5 vezes no púlpito. Ele foi convidado para uma formatura de medicina, e nessa formatura de medicina tinha um jovem da Getsemane formando. E a sua mãe lavava a roupa das casas para sustentar ele na faculdade. Uma mulher simples, mas trabalhando arduamente com suor para juntar o dinheiro e pagar a mensalidade da faculdade de medicina do filho. E o pastor Jorge chega lá, e aí ele vê a turma e vê a mãe dele sentadinha lá, simplória, sentadinha. Ele vai lá, cumprimenta ela, da Getsemane e tudo e tal. Que bom que você está formando o seu filho. Pastor Jorge, o senhor sabe, foi com muita luta. Estou aqui, porque muita alegria, essa festa, meu coração está radiante. Aí o pastor Jorge chegou assim, aí o filho veio com a namorada toda emperequetada, com os seios quase para fora. Aí, ô pastor Jorge, estou formando, que bênção, maravilha. E tal, essa é minha namorada, vai entrar comigo? Aí o pastor Jorge, não, vai entrar com você? Ué, vai entrar com você sua namorada? Eu acho que você está equivocado, não? Porque quem deveria entrar com você é a sua mãe ali, ó. Eu conheço a história dela. Ela quem morreu, gastou o seu tempo para formar você na faculdade. Você vai deixar de entrar com a sua mãe para entrar com essa namorada que você está namorando? Eu não estou entendendo. E o pastor Jorge fala mesmo. Ele não tem filtro para isso não. Ele fala meio rasgado. A pessoa pode ficar amarela, vermelha. Aí diz ele que a namorada já entrufou, já fechou a cara, já ficou com raiva dele. Entendeu? Aí ele ficou desconcertado e tal, ficou conversando com ela ali, deu uma confusão, deu um bate-boca ali e tal. Mas daqui a pouco a namorada ficou entrufada, sentou lá. Aí foi lá no ouvido da mãe, ó, tal, eu vou entrar com a senhora, tal. Meu filho, que beleza. Porque hoje muitos filhos não honram seus pais. Eu estou falando aqui, estou pregando aqui, comendo pelas beiradas, igual aquele mingauzinho de amido de milho, com a canelinha por cima, viu? A gente vai comendo ali pelas beiradas, ali é o que a palavra está entrando aqui, ó, viu? Não tem muito grito, não tem muito aleluia, mas é o rema que Deus colocou na minha vida ontem, tá certo? Hoje tive um tempo namorando essa palavra, para alguém aqui nessa noite sair daqui edificado. A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então você quer ter uma vida abençoada? Honra teu pai e a tua mãe. Aquela que te amamentou, aquela que trocou suas fraldas, aquela que te ensinou os princípios. Mas o senhor não conheceu minha mãe.
Tem situações difíceis que realmente são difíceis, ou por questões sociais, lares desfacelados, destruídos. E só quem conviveu dentro de um lar destruído sabe o porquê, a causa ali. E a causa são várias, irmãos: bebida, drogas, desemprego, falta de dinheiro, questões espirituais, guerras, gritaria, confusão, um ambiente tóxico, ciúme, muitas coisas que acontecem dentro de uma casa, entendeu? Então, aí você precisa partir desse princípio de honrar. Mas minha mãe não foi uma boa mãe. Honra sua mãe. Honra sua mãe. Mas minha mãe não foi desejada. Eu não fui desejado. Minha mãe não me deu tanto carinho. Não importa. O mandamento por promessa é esse: honra teu pai e a tua mãe, para que prolongue seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Há uns 20 dias atrás, uns 15 dias atrás, levei um frango caipira para minha mãe. Eu falei para ela assim: minha mãe, esse frango caipira é para eu comer com a senhora aqui. A senhora não faz esse frango não, porque eu vou vir aqui para comer esse frango com a senhora. Aí hoje eu liguei para ela e falei: olha só, você lembra daquele frango que eu falei? Tá aí, não tá? A senhora vai fazer esse frango aí, a senhora vai comer esse frango, porque eu quero honrar a senhora. Como é importante você achar que você honra, mas não honra, e depois que está no esquife, num caixão, entendeu? Você querer honrar depois que está no caixão, depois que parte para a eternidade, porque todos nós aqui, vamos partir para a eternidade. Todos aqui. Eu estou falando para vocês aqui, mas eu quero sepultar alguns de vocês. Não quero que você, mas vocês podem alguém me sepultar. Ué. Não, pode ficar com você aí. Porque a hora de você partir dessa terra, meu amigo, a hora de você partir dessa terra, Deus é quem sabe. Então você tem que honrar as autoridades, honrar o seu pastor, honrar, entendeu? Digo que o pastor Edmilson estava sendo velado aqui, o pastor Jorge falou aqui, rasgado aqui, muitos daqui, que na hora que mais o pastor Edmilson precisava de vocês abandonaram ele. E agora a hora de pedir perdão não tem mais jeito. Ele partiu para a eternidade. Entendeu? Então a honra ao seu pai, à sua mãe, é no momento que você está vivo, que ela está viva. É você poder honrar, poder abraçar, poder beijar, poder dizer: olha, eu te amo. Entendeu? Poder, não apenas numa data comemorativa, porque tem filho que ama, mas falta esse toque, que precisa ser manifesto, precisa manifestar. Entendeu? Muitos filhos carregam marcas de grandes mães, que foram instrumentos do Senhor para cuidar, para instruir. E essa fé inculcada em Timóteo foi injetada em Timóteo, fruto de uma mãe que tinha fé, a Eunice, que Paulo conheceu. Entendeu?
Você, mãe que está aqui, aprenda um segredo. Eu estou falando como pastor e como profeta de Deus. Gere a vitória dos seus filhos nos seus joelhos. Porque tem coisas que você não vai poder fazer. Principalmente nessa geração perversa hoje. Geração ingrata, geração que não honra seus pais. Geração que quando começa a entrar para a adolescência já acha que é alguma coisa. E que os amigos ou os youtubers são mais importantes, tem mais influência do que uma palavra de uma mãe ou de um pai. A palavra de uma mãe e de um pai não vale nada. Então tem coisa que você, mãe, você não vai poder fazer para um filho, porque por mais que você faça, você não fez mais do que sua obrigação na cabeça deles. Por mais que você sacrifique, você não. Ah, não, meu pai, minha mãe, não. Então, uma orientação espiritual que eu te dou, como homem de Deus, como profeta de Deus nessa noite, gere as vitórias dos seus filhos aqui, ó, na calada da noite, no joelho, porque aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer. Deus vai guardar. Deus vai proteger. Deus vai manifestar sua glória. Deus vai fazer abrir portas. Muitos filhos recebem muitas bênçãos que não foi conquistada pela força do braço deles, mas por uma intercessão, por uma oração de uma mãe prostrada, clamando ao Senhor. Entendeu? Então essa Eunice, ela tinha fé. E a palavra fé no grego é pistes. Diferente, né? Mas pistes é fé, é certeza. Era uma mulher que tinha uma fé inabalável, confiança, convicção, uma espiritualidade ímpar no Deus que ela servia, assim como Joquebede, mãe do Moisés. E aí, por diante, nós vamos encontrar vários exemplos de mães. E uma coisa importante, aqui eu quero deixar com vocês agora essa outra mensagem que a Ana já está colocando lá, que é Isaías 49:15. Jesus, Deus compara o amor dele com o amor de uma mãe. E o texto diz aí, ó, no 3:2:1 já foi no 1. Olha lá. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? Em outra versão diz: porventura pode esquecer-se uma mãe do filho que amamenta ou que ama? O Senhor Deus está colocando uma incógnita, uma pergunta. Pode uma mãe esquecer do filho que ama? Não esquece. E ainda que uma mãe não esquece do filho que ama, o Senhor vai dizendo que não compadece do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Deus está dizendo, o amor de uma mãe é tão profundo que uma mãe não esquece do filho. Mas ainda que uma mãe venha se esquecer do filho que ama, eu jamais me esquecerei de ti. Você que é órfão, você que foi criado por avó, você que não conheceu sua mãe, você que sua mãe já partiu. Então pega esse texto, esse versículo de Isaías aqui, ó, 49:15, e entenda que Deus, ele supre a lacuna. Ele supre, Ele te guarda, Ele te protege. A maior prova disso está no livro de Tiago, quando diz que a igreja pura e imaculada para com Deus é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas. Então Deus, ele tem um amor profundo pelos órfãos,
pelas viúvas. Entendeu? Então, Deus usa o amor de mãe como comparação do seu próprio amor. Nós, homens, pais, nós amamos. Um pai também ama um filho. Mas é um amor racional, um amor bem lógico, amor protetivo também. O pai, ele briga por um filho. Mas entenda uma coisa, a mãe, ela tem uma experiência profunda. Porque o filho, ela vai conhecer o seu pai depois que nasce. Pode ter uma percepção auditiva, porque foi gerado, e a conversa, ô filho, venha logo, tal. Porém a mãe, o filho no ventre, ele se alimenta do alimento da mãe. Ele é hidratado pelo líquido da mãe. Ele respira com oxigênio que vai pelo cordão umbilical e que é respiração da mãe. Todos os sentimentos emocionais, bons e ruins, que a mãe em 9 meses de gestação tem, a criança também sente. As reações as reações químicas, a criança também recebe. Então a experiência pós-parto ou intrauterina é extraordinária, e pós-parto ela intensifica com o leite, o carinho, o afago, o cuidado, o amor. Isso mostra a profundidade do coração materno. A profundidade que nós homens não entendemos. Podemos ter uma percepção, porque o abraço de mãe muitas vezes é o abraço de Deus em dias difíceis. O colo da mãe. Eu lembro de deitar no colo da minha mãe. Eu lembro de ter alguns medos da vida na minha adolescência, ou 12, 13 anos, insegurança da vida, e deitar no colo. Eu tenho essa lembrança de deitar no colo da minha mãe e ela pegar nos meus cabelos. O abraço de uma mãe. Mãe, presença que acalma, palavra que fortalece, oração que sustenta. A oração de mães que impedem tragédias. Tragédias não aconteceram porque uma mãe estava de joelho, uma mãe estava orando. Pode ter certeza disso. Pastor, bateu orado tanto, mas não está resolvendo nada. Calma. Deus ouve as orações, porque Ele é fiel em suas promessas. E quando Ele diz, clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aquieta-te, acalma, não se desespere, ore. Continue orando. Continue firme. Deus vai entregar a vitória. Uma mãe pode não resolver tudo,
mas nunca deixa de amar. Então foi o que Deus comparou ao amor dele. E por último, quero trazer mais um exemplo aqui. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 ao 20. Eu quero só resumir. Porque havia uma mulher estéril que não podia ter filhos, e o seu nome era Ana. Ana não podia ter filhos, e ela almejava ter filhos. Seu marido Eucana amava profundamente, e ela não podia ter filhos. Penina tinha filhos, mas ela não. E Ana chorava no altar, ela orava a Deus. Eli chega e fala assim: mulher, tu está embriagada, tu estás atolada deste vinho. E ela vira para Eli e fala: a serva do Senhor não está embriagada, a minha aflição é de alma, meu ventre está cerrado. E ali Ana faz um voto a Deus: Senhor, se tu abrires a minha madre e entregar nos meus braços um filho, eu te devolverei, eu te entregarei no altar. Naquele dia, Deus ouviu a oração de Ana. Aliás, não é que Deus ouviu a oração de Ana, porque Deus já tinha ouvido a oração dela, mas naquele dia Deus respondeu a oração. O voto é uma coisa muito séria. Tem muitos crentes, por exemplo, que pedem muita coisa a Deus, mas não fazem um voto a Deus. E a Bíblia fala sobre votos. Deus, o Senhor a me abençoar, eu vou. Foi Jacó que estava fugindo de Saul. Saul não, seu irmão Esaú. E aí ele dormiu e sobre uma pedra, e ali ele sonhou uma escada de anjos que subia e descia. E ali ele fez um voto a Deus: se o Senhor fores comigo ao meu destino, para a casa de Labão, eu de tudo tirarei o dízimo. E ali ele fez aquele voto, e Deus prosperou a vida de Jacó na casa de Labão. Labão chamou Jacó e falou assim: ó, os gatos, todo novilho, todo bezerro malhado, listrado que nascer é seu. Que as crias era só tipo Nelore, não tinha uma marca, uma mancha. Então Deus deu a expertise a Jacó, e ele colocou varas no bebedouro, listradas. Quando a vaca com cria ia ali beber a água e via as varas listradas lá na água, por algo divino, as crias começaram a nascer todas com listras. E em pouco tempo, o gado de Jacó, as crias, se multiplicaram de uma forma assombrosa, por causa de um voto que ele fez com Deus lá atrás. E Ana fez um voto a Deus. Sabe o que aconteceu? Deus abriu a madre, entregou nas mãos dela o menino e pôs o nome de Samuel. E então, quando desmamou, ela leva esse menino até o templo e entrega ao sacerdote Eli e fala: olha, eu estou cumprindo o meu voto que fiz com o Senhor. É uma experiência maravilhosa, porque antes de Samuel nascer, Samuel nasceu no coração de Ana. Ela gerou na oração, ela gerou Samuel pela sua angústia e pela sua fé no Deus, o seu choro, o seu clamor, a oração com instância. Por isso que é importante orar. O céu se move quando uma mãe dobra os joelhos.
Mães que oram deixam uma herança, deixam marcas eternas. Eu estou pregando aqui não apenas para as mães, mas para nós pais e filhos que estão aqui. Nós precisamos mudar esse mundo aí fora, que está contaminado com tantas ideologias, com tantas coisas ruins, com o desfacelamento da família, com a liberdade ou a libertinagem de tantas coisas, de drogas e não tem nada a ver, e tantas coisas. Filhos desonrando os pais, filhos esfaqueando seus pais. Matando seus pais. Uma geração perdida, uma geração sem Deus. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos nos posicionar, sermos mais crentes, dobrarmos os joelhos, orarmos a Deus, abençoar ao invés de amaldiçoar, e liberar no mundo espiritual. Isso que Deus quer que nós façamos. Por quê? Porque se fizermos assim, a bênção virá. E você, filho que está aqui, liga para sua mãe hoje, amanhã, semana que vem. Faça isso. Às vezes a gente fica nessa agitação todo dia a dia, mas você não dá tanta importância. Eu ligo para minha mãe 2 vezes na semana. Domingo é certo. Toda vez que termino o culto das 10, aqui 11h30 já entro no carro, vou subindo, eu lembro dela, eu ligo para ela. Ô mãe, e aí, como é que está o cardápio? E ela dá risada. O cardápio é um feijãozinho, um arroz, saladinha, tem um peitinho de frango. Glória a Deus. Qualquer dia desse eu vou almoçar com a senhora aí. Deus abençoe, pá. Já a minha esposa, a pastora Alexandra, ela conversa com a mãe todo dia. Todo dia. E isso é uma virtude. Entendeu? Mas não me desqualifica eu ligar 2 vezes na semana. Eu poderia ligar mais? Poderia. Mas um filho obediente, tá certo? Ele tem o respeito da mãe, ou por a mãe, mesmo que não ligue todo dia. Porque onde ele estiver, ele vai honrar a sua mãe. E onde ele estiver, ele vai estar coberto também pelas orações da sua mãe. Entendeu? Então, é importante nós recebermos essa palavra. Eu quero encerrar aqui agora, mas eu quero que você saia daqui nessa noite assim, crendo que Deus não te colocou nessa terra por um acidente ou por obra do acaso. Você foi gerado em um ventre, e você veio a esta terra com um propósito. Mesmo que a sua família, a sua mãe, sua casa foi desestruturada, não teve tanta instrução, e você às vezes se sente ofendido por isso, machucado. Não. Você é responsável por promover a bênção e a prosperidade para a sua próxima geração. Porque a prosperidade na sua posteridade vai ser o reflexo da sua vida de fé hoje. Vai ser o reflexo do seu relacionamento com Deus hoje. Seus filhos prosperarão mais do que você. Seus netos vão pisar em outras terras que você não pisou. Entendeu? Coloca para mim o Salmo 112, fica de pé agora. E já abre as mãos aí. E o louvor pode subir. Aleluia. Aleluia. Porque se você colocar sua alma, sua vida em Deus, vão cair bênçãos na sua vida.
seja mãe, seja pai, a sua posteridade será poderosa na terra. E o texto diz, olha aí, diga comigo, louvai aos, vamos lá? Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. 2, a sua semente, a geração dos retos será abençoada, prosperidade e riqueza haverá. Fala forte, de novo, prosperidade e riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. 4, aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. O homem bom se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo, porque nunca será abalado, o justo estará em memória eterna, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração está bem confirmado, ele não temerá, até que veja o seu desejo sobre os seus inimigos. Ele espalhou, deu aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. Só até aqui, só até aqui. Escuta, a descendência do justo, do homem justo, da mulher justa, será poderosa na terra. Irá colher a unção, a fé que você exerce hoje, as orações que você libera hoje no mundo espiritual. Abre as mãos. Deus forte e poderoso, abra as suas mãos. Deus, nessa noite, Pai, nós estamos aqui na tua casa. Deus, eu quero abençoar, Deus, o teu povo, abençoar os teus filhos que deixaram as suas casas e vieram, Deus, buscar a tua presença aqui. Deus, em nome de Jesus, nós decretamos, Deus, a tua bênção, a tua unção. Não vale encantamento sobre eles. Abençoa os lares, as casas. Oh Deus, se alguém fora do trilho, se alguma coisa fora do trilho, que o Senhor venha alinhar, Deus, fazer um alinhamento no trilho, um alinhamento com o céu. Oh Deus, com quebra de maldição. Oh Deus, com a tua bênção, Deus, que lança fora todo medo, que quebra o jugo e nos abençoa. Em nome de Jesus, receba, Pai, oh Deus, os nossos corações, a vida de cada um aqui nessa noite, e tomamos posse desta bênção, para que possamos ver, Pai, a tua prosperidade, possamos andar debaixo da tua nuvem de glória, ó Deus, e quando partirmos dessa terra, ficar um legado de fé, um legado de unção, um legado de bom testemunho, um legado de caráter, um legado de boas notícias, um legado de uma geração cheia do Espírito Santo, para o louvor e glória do Senhor. Contempla essas mãos abertas, Pai, e abençoamos em nome de Jesus. Levante as mãos aos céus e adore. Aleluia! Oh, glória, 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 glória. Amém. Bênção se derrame até 1000 gerações da família, e
em seus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a Declare, bênção declare, declare. se derrame Aleluia. até 1000 gerações. Receba aí. Da família, Abra a tua boca. teus filhos e Oh, os filhos aleluia. dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações da família, em seus filhos e os filhos dos seus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, Aleluia. por diante, do teu lado e em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída. Meu E Deus. teu riso e teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por Aleluia. ti. Levante as mãos e declare. Amém. 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 Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Feche teus olhos. Quero fazer uma oração aqui. Porventura alguém que entrou aqui ainda não entregou sua vida para Jesus e deseja fazer isso nessa noite, entregar sua vida para Jesus. Você nunca fez isso publicamente,